Você acompanha agora o testemunho vocacional do diácono Henrique Dionísio Assi. Ele exerce seu ministério diaconal na paróquia São José, em Piracicaba. Olá, eu sou o diácono Henrique. No próximo dia 15 serei ordenado presbítero a serviço da igreja da nossa diocese de Piracicaba. E venho aqui, por meio deste vídeo, apresentar um pouco o meu testemunho vocacional, partilhar com vocês a minha experiência e a minha caminhada. Diferente de outros jovens que tiveram um acompanhamento, uma vida, nasceram dentro da caminhada religiosa, com os pais participando, ou então muito cedo já sabiam que queriam ser padres, brincavam até de missa. A minha história foi um pouquinho diferente. Eu comecei a participar, a frequentar de forma mais assídua a igreja no momento da minha crisma, no momento em que comecei a participar dos encontros de crisma e ali comecei a me envolver um pouco na igreja. E na ocasião não pensava em ser padre, não pensava em exercer esse ministério, né? Era algo que ainda não me chamava a atenção. Mas aí, começar nesse envolver-me na minha caminhada, fazendo as coisas, as atividades, e depois da crisma comecei a participar de pastorais, me engajar, participei do grupo de acólitos, coroinhas, liturgia, e também, principalmente a catequese, foi onde eu comecei a minha primeira pastoral. E nesse meio tempo, tinha outros planos, outros projetos, pensava em constituir uma família, cheguei a fazer outra faculdade nesse período, cheguei a concluir, inclusive, o curso de análise de sistemas, e nesse meio tempo ainda não pensava, sempre buscava outras coisas, buscava outros caminhos e não pensava esse caminho do ministério sacerdotal, né, a vida como presbítero, servir a igreja como presbítero. Mas com o passar do tempo, vendo que a minha caminhada junto às outras atividades, eu via que fazendo a faculdade aquilo não me encontrava. Ali eu sentia como se fosse comparando um quebra-cabeça, a minha peça não se encaixava no todo. E aí, conforme as minhas atividades na comunidade, um seminarista que passou por lá, hoje padre Luiz Carlos, me convidou para fazer os encontros vocacionais, né? Na ocasião eu falei assim, vou fazer para poder me conhecer, para poder ver, mas não era, eu falei assim, mas eu tenho certeza que não vou ser padre, não é isso que eu quero. Mas nesse meio tempo, conforme eu fui fazendo os encontros, fiz gostei, continuei, fui me envolvendo naquilo, me senti envolvido naquele ambiente e vi que ali era um lugar que ali sim eu me completava, eu gostava muito e decidi dar o passo e continuar fazendo os encontros. Fiz o encontro por quase 1 ano e meio e depois no final decidi entrar para o seminário e começar essa minha caminhada também crescendo, não era ainda certeza, mas podendo aprender e aprofundar e querer ser a serviço da igreja. Vi que a partir daquilo eu me senti encantado nessa ideia de ser presbítero, a imagem buscando sempre como referência a imagem do Cristo como pastor, e aquilo me passou a ser algo que me seduziu, me encantou. Eu comecei a me envolver nessa caminhada e cada vez mais fui gostando, me encontrando o próprio Deus e crescendo nessa relação amorosa entre essa caminhada tão bela que é a caminhada em preparação ao sacerdócio e a própria pessoa de Jesus Cristo, Cristo bom pastor. E nisso eu fui vendo e me encontrando. Foram um bom caminho durante o tempo do seminário, em que eu pude crescer, amadurecer, definir essa minha vocação. Aos poucos fui ganhando a certeza de que era disso que eu queria, e estou aqui hoje, né, às vésperas da ordenação, me preparando, me organizando para a ordenação presbiteral que ocorrerá no próximo dia 15 de agosto. Então, essa foi a grande beleza que eu vejo da minha caminhada, né? Cada pessoa tem a sua história, a sua caminhada, o seu modo de ser, e a partir da sua vivência, da sua cotidianidade, Deus o chama para o serviço. A mim, no caso, Deus chamou de uma forma que eu servia na comunidade, tinha outros planos, mas os planos de Deus acabaram se tornando maiores para mim. E nisso eu acabei me deixando, né, como diz aquela passagem do profeta Jeremias, né, o Senhor me seduziu e eu acabei me deixando seduzir por isso.
disse o meu sim, comecei a corresponder à minha caminhada na minha vida vocacional, e aqui a partir disso essa beleza da vocação que eu pude me encontrar como pessoa, consequentemente me encontrar com Deus. Que possa você, jovem, que ainda pensa, né, o que está fazendo, qual caminho vai seguir, se ainda tem dúvida da sua vocação, deixe-se seduzir pelo próprio Deus. Esteja aberta à possibilidade de pensar também em ser um presbítero, estar podendo servir a Deus por meio dessa caminhada, por meio deste estado de vida como presbítero a serviço da igreja. Por isso, não resista a essa beleza e esse amor de Deus que se manifesta e que cativa o seu coração. Se algum dia tem alguma dúvida, procure ajuda do seu pároco para que possa discernir, pensar um pouco sobre essa vocação e poder, a partir disso, trilhar um caminho de conhecimento. Primeiro, conhecimento de si e também de conhecimento de Deus. E aí, nisso, poder se encontrar, e se encontrando, saber o caminho que vai te realizar enquanto pessoa, que vai te levar à realização pessoal e à felicidade plena, que a gente encontra somente seguindo e se encontrando com a pessoa de Jesus Cristo, seja qual for o seu estado de vida, conforme você for se discernindo e se conhecendo enquanto pessoas, né? Por isso fica esse convite a você, jovem, que possa deixar-se seduzir e poder se encontrar consigo mesmo, encontrar com a pessoa de Jesus Cristo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro de tudo aquilo que produzimos. Obrigado por assistir e até a próxima!